Bem, alguns dias atrás, começou a haver um zuzuzum na igreja, com algumas pessoas. Alguns dizendo que não viriam mais para a igreja, porque o pastor se posicionou acerca de determinado político. Escute bem, algumas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu amo muito o senhor. Não são poucos que dizem, são muitos. Pastor, eu amo o senhor, estou junto com o senhor. Por nada, por quase nada, algumas pessoas se ferem e dizem assim: eu não vou mais para a igreja. E deixa eu lhe dizer uma coisa: se a igreja não te abençoa, não venha para cá mesmo. Vocês estão comigo? Se a igreja não te acrescenta nada, não venha. Amém? A única coisa que faz sentido você vir para cá é se nesse lugar algo te acrescenta, algo te abençoa. Se você vem para esse lugar e entende que a tua família de algum modo é abençoada, se você entende que o seu marido de algum modo é abençoado, se você entende que o seu filho de algum modo é abençoado, então você vem para esse lugar. Seja o pastor feio, seja o pastor bonito, seja o pastor gordo, seja o pastor chato, não interessa. O que nós nos unimos na igreja não é em torno do pastor, nós nos unimos em torno de Cristo. Amém? Vai existir coisas que nós não vamos concordar. E é mesmo assim, nós não somos burros, nós temos cabeças individuais, nós pensamos por nós mesmos. E eu nunca disse para ninguém na igreja dizendo: vote em candidato tal. Eu não disse isso, nunca disse e nem vou dizer. Você é livre para votar no cão se quiser. Mas eu tenho que me dizer qual é o meu posicionamento em função daquilo que creio. Se você me segue, não é obrigado a seguir, fica na paz. Amém? Muito bem. Dito isto, por causa do ambiente político que nós estamos vivendo hoje, já existe casa de pastores sendo fuzilada por conta daquilo que crê, por conta daquilo que prega, por conta das suas convicções. E nós estamos chegando no final da história da humanidade, o mundo está se arrumando para um fim. E você vai precisar se decidir qual é o seu lado, de que lado você está. O mundo vai se definir por duas posições: ou você é de Cristo ou você é anticristo. As coisas estão se arrumando para se definir. Agora eu fico perguntando o seguinte: por muito pouco, pessoas disseram: pastor, não estou contigo. E se eu tivesse preso? Cadê a minha igreja? Cadê o meu povo? Cadê aquele que diz: pastor, eu te amo? Todos que dizem: pastor, eu te amo, eu disse: cala a boca, tu vai ser provado. Não diga não. Viva, prove, demonstre. Porque mulher gosta de ouvir: eu te amo, todos os dias, né? Mulher gosta, ela ama isso. Pelo menos elas dizem, né? Eu não acredito muito nisso não, mas elas dizem, eu tenho que acreditar. Eu acho que o legal é quando ela não espera e você diz. Se você traz flores todos os dias, ela vai fazer o que com flor? Se traz bombom todo dia, vai fazer o quê? Mas num dia que nunca trouxe bombom, aí trouxe um chocolatezinho, meu Deus do céu. Aleluia. Não é? Então acontecem estas coisas, mas tudo bem. Então eu não tenho necessidade. Se você quer expressar o seu afeto, eu aceito a sua expressão de afeto. Mas eu lhe digo que o afeto ele é demonstrado na hora da prova, na hora da circunstância, na hora que você diz: estou contigo, irmão. Estou contigo. Amém? Então preste atenção nessas questões. Muito bem, tem um texto em Mateus, capítulo 5, que diz o seguinte, versículo 11. Mateus capítulo 5, versículo 11 diz: bem-aventurados sereis vós, quando por minha causa os insultarem e perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Veja bem,
Jesus está dizendo: bem-aventurado vocês serão quando por minha causa vos perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então o que Jesus está exortando, está advertindo, é que você tem um posicionamento de verdade na sua vida. E qual é a sua verdade? É a verdade de Cristo. E por causa do seu posicionamento, você vai sofrer retaliações e perseguições. Isso era muito comum no tempo dos apóstolos. Em alguns momentos da história, isso se tornou comum. Muitos mártires aconteceram ao longo da história, até chegar nos nossos dias. Eu acredito que nós estamos chegando na consumação dos séculos. E na consumação dos séculos, o Senhor dividirá bodes e ovelhas. Quem é seu e quem não é seu. Ele colherá de toda a terra e fará a seleção dos que são seus e dos que não são. Os que forem trigos, ele disse, vai separar no seu celeiro, os que não forem, vai ser queimado. E por como é que vai ser feita essa divisão? A partir daquilo que você crê, que você defende. Isso vai fazer a definição da vida. O que você crê. E nesse sentido, nós precisamos ter muito cuidado para que nós não sejamos seduzidos na nossa mente para seguir aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus orienta. Muito bem? Em 1970, estava acontecendo aqui no Brasil um verdadeiro reboliço na sociedade, com o movimento hippie, que vocês já conhecem muito bem. Liberação de drogas, liberação de sexo, liberação de todo tipo de opressão e tal, e aquela coisa toda. O mundo estava em ebulição. E o que a igreja estava fazendo? Medindo o comprimento de saia ideal. Então, o mundo em ebulição e a igreja, irmão, é o seguinte, essa saia não está boa. Ela precisa ficar 4 centímetros abaixo do joelho. Não, bote mais uns 5, porque 4 está muito pouco. Esse cabelo da senhora também não está bom. Vamos ter que, olhe bem. Nem passe tesoura no seu cabelo. Na minha época, havia uma jovenzinha tão linda. Era de verdade, ela era linda, uma moreninha. Linda. Mas o cabelo dela era assim. Ela era magrinha. Rostinho bem fininho, afilado, bonitinha, toda perfeita, moreninha, tudo certinho. Mas o cabelo da bichinha era desse tamanho. E quando ela andava na rua, a gente só via aquela vassoura desse tamanho. Horrível. Ela era do meu grupo de jovem. Era do meu grupo de jovem. Mas a coitada não podia passar uma tesoura no seu cabelo, nada. As pernas delas eram cheias de pelos. Certamente as axilas também. Eu não sei porque eu não olhei, mas as pernas dava para ver. Ou seja, era uma monstruosidade. E por que aquilo ocorria? Porque a igreja estava dizendo, nós temos que focar nessas coisas. E o mundo estava em ebulição. O mundo estava com a boca aberta, engolindo os jovens, entrando nas drogas, no sexo, liberação e esculhambação total. E a igreja se importando com coisas desse nível. Preste atenção a isso. Tem um texto em Mateus capítulo 13, 25, que diz assim: Mateus 13, vamos ler no 24. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou, formou espigas, o joio também apareceu. E os servos do dono do campo dirigiram-se ao seu senhor e disse: Senhor, o senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio esse joio? Um inimigo fez isso, respondeu o senhor. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá arrancar? Ele disse: não, deixe que cresça junto. Então veja que coisa interessante. O que ele está dizendo aqui, o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou um roçado. Mas os servos dormiram. E enquanto eles dormiram, veio um inimigo e semeou no campo. Ok?
O que eu imagino nessa situação é a igreja. O mundo está aí. E semeaduras estão sendo feitas na terra, que não são as semeaduras que o Senhor disse para semear. E por que isso aconteceu? Porque nós dormimos. E não vimos quando o inimigo veio e semeou. Não vimos quando o inimigo veio e encheu a cabeça dos nossos filhos de ideologias para que eles se perdessem. Não vimos, estávamos dormindo. O inimigo veio e semeou. Muito bem. Nós vamos então fazer um passeiozinho pela história até nós chegarmos no dia em que nós estamos vivendo. Nós vamos começar em 1760 a 2018. Então você se sente que lá vem a história. Obviamente vai ficar muita coisa por falar, né? Eu precisaria de um seminário de alguns dias para a gente discutir essas questões. Mas veja como que toda essa projeção social que nós estamos vivendo hoje, como que ela começou? 1760. A atividade humana, ela era uma atividade manufatureira. Os homens se especializavam em fazer, cada um, uma coisa. Produzia sapatos, um outro produzia roupas, um outro produzia um outro item de necessidade. E ele fazia aquele processo do início ao fim. Hoje nós temos as facções. Um corta, o outro faz a gola, o outro faz não sei o quê, o outro bota o botão, o outro cava o buraco do botão. E no final das contas sai uma roupa. Mas naquela época não era assim. Uma mesma pessoa riscava, uma mesma pessoa cortava, uma mesma pessoa costurava, uma mesma fazia tudo. Quando essa pessoa morria, acabou-se. Ninguém sabe mais fazer. Então o que se fazia? Antes desse cidadão morrer, se criava o discípulo, que ia ficar do ladinho dele. E ele iria passar todo o processo. Isso levava muito tempo. Porque o processo era manual. Era daquele modo. Então, aquele homem formava um outro. Quando ele não pudesse mais trabalhar, já havia um outro profissional que substituía. Assim era a sociedade. Mas então surgiu o crescimento do comércio. Homens começaram a despertar e saber fazer o seguinte: cara, vou vender. Então viajavam para lugares distantes, traziam o produto para vender com outro preço maior, naquela localidade. E assim ia vendendo. Mas aconteceu que, à medida que os comerciantes faziam isso, eles começaram a ter uma série de problemas, porque ele, comerciante, estava nas mãos do cara que tinha o ofício, do tipo seguinte: se ele chegasse lá e dissesse: cidadão, cadê as peças que eu lhe encomendei? Não, porque essa semana eu matei uma vaca e a minha avó chegou, e aí o senhor vem na próxima semana. O cara perdeu muito dinheiro, ele saiu de um lugar distante, ele viajou para um outro lugar para comprar o produto que havia incomodado, e o cara não fez porque simplesmente foi para uma festa. E assim isso começou a se repetir. E aí os comerciantes começaram a pensar: eu não posso depender desses caras. Então o que eles fizeram? Compraram galpões grandes, compraram os maquinários e chamou o cara para trabalhar nas suas máquinas. Daí começou a indústria, daí começou o desenvolvimento tecnológico, daí começou o capitalismo, como a gente conhece, como sistema econômico mundial hoje. O capitalismo começou dessa forma. Alguém começou a perceber e fechar as brechas até que ele não ficasse mais dependente de alguém. Então, se ele tinha 26 máquinas e um dissesse: eu não quero trabalhar hoje, ele fica de boa, irmão. Eu tenho 25 que trabalham. E se esse cara continuar botando problema, não tem problema, você sai fora, eu boto outro. Eu não dependo mais de uma pessoa. Eu agora tenho uma equipe. E aí começou-se o processo de produção. Nesse tempo, começou a primeira revolução industrial na Inglaterra. Nesse tempo nasceu um cidadão chamado Karl Marx. E o Karl Marx vai ser o nosso bichinho que nós vamos conversar hoje. Foi assim que ele nasceu. Então, Karl Marx nasceu em 1818. 1818. E Karl Marx, ele se apresentou como alguém que disse o seguinte: eu vou ser defensor dos oprimidos. E na cabeça dele, quem eram os oprimidos? Os caras que trabalhavam lá no
galpão. Né? Você é o oprimido. Esse cara está ganhando dinheiro nas tuas costas. É nós, estamos juntos, eu vou te salvar. Então começou vamos dizer assim, as teses de Marx para a sua teoria econômica. Marx propunha um modelo de relação entre os indivíduos em que o Estado não existe, classe social não existe e nenhum tipo de autoridade existe. Essa era a sociedade que o Marx pensava. Preste atenção, que coisa interessante. Marx diz, para a sociedade perfeita que nós queremos, não vai existir Estado, não vai existir rico, nem vai existir nenhum tipo de autoridade, e nem propriedade privada. Ou seja, ninguém vai ter nada, tudo vai ser de todo mundo. E aí, isso se torna muito encantador, porque parece muito com o texto da Bíblia, de Atos capítulo 4, que a Bíblia fala, era um coração e a alma da multidão dos que criam. E eles tinham tudo em comum e repartiam entre si o que possuíam. Então a gente olha para cá e diz, nossa, Marx era crente. Ele está contra um sistema opressor, que é o capitalismo, e ele está ali para salvar a classe oprimida. Então ele começou a imaginar esse estado perfeito. Então ele imaginava que quando a propriedade privada dos meios de produção estivesse com os indivíduos, eles não ficariam mais privados do trabalho, por isso eles poderiam se associar livremente, sem nenhuma obrigação. Se eu não quero trabalhar, eu não trabalho, porque não, nesse mundo perfeito não existe nenhum tipo de opressão. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, estou de boa. Ninguém é rico, todo mundo se distribui tudo igual, é nós, estamos juntos, então é o mundo perfeito. Era assim que ele imaginava. O problema que o Marx não percebeu é que o homem é caído. E esse homem perfeito, ele só vai existir quando Cristo for o rei. A sociedade perfeita só existirá quando Jesus for rei. Só. Antes, não. E preste atenção a uma coisa interessante. Eu ouvi esta semana o pastor dizer algo que eu achei muito legal. Ele disse, Adão ainda não parou de cair. A sua cabeça ainda não atingiu a terra, o solo. Ele ainda continua caindo. Adão, no início do mundo, não caiu completamente. Ele começou a cair. Quando ele vai terminar sua queda? No Apocalipse. No Apocalipse, o homem chegará no ápice de sua queda. O pior que se pode ter do ser humano se terá no final de todas as coisas. No Apocalipse está escrito, o sinal da besta será 666. Esse é número de homem, quem lê entenda. O que a gente entende hoje é que essa expressão, o número da besta é 666, quer dizer que o homem vai chegar num estado tão deprovado, tão reprovado, tão deplorável, tão, que vai ser a queda do homem no seu máximo. Mas aqueles que estão em Cristo passará pelo processo inverso. Enquanto que o homem que está em Adão chega no ápice de sua queda, aquele que está em Cristo chega no ápice da justiça, da santidade e da retidão. O número da besta é 666. Qual é o seu cuidado? As pessoas estão preocupadas com o chip na mão. O chip vai estar na alma. O chip vai estar na consciência. O chip vai estar na espiritualidade. O chip vai estar introjetado. A pessoa está preocupada. Não, ninguém vai botar chip na minha mão. Já está o chip. Na mente e no coração. Número de homens, 666. Quem lê entenda. É a queda do Adão chegando ao seu máximo. E é a justiça dos eleitos chegando também no seu máximo. E Cristo começando o seu reino. Nesse tempo haverá perfeição. Marx nunca conseguirá produzir tal coisa. A Bíblia fala que quando Cristo reinar, a criança brincará com a serpente, o leão brincará com o cordeiro, o lobo vai conviver com a ovelha.
O que é isso? São naturezas completamente restauradas e um rei perfeito sobre eles. Isso só ocorrerá em Cristo. E nós estamos nesse processo inverso. Existem 2 rios correndo e você precisa definir qual é o seu rio. Qual é o rio que você está? Isso que eu estou pregando para você é sério. Você pode me odiar, não tem problema não. Eu não quero o seu ódio, eu quero só seu respeito. Aliás, não quero seu amor, quero só seu respeito. Nada mais que isso. Então veja, essa é a beleza de Marx. O problema que nós vamos descobrir é que essa teoria de Marx nada mais é do que um argumento para dominar. O que Marx quer é chegar no poder. E para chegar no poder ele diz, eu estou te defendendo. Eu sou o cara. Olha para mim, fica comigo, deixa que eu te pego. É nós, estamos juntos. Na verdade, ele usa você como massa de manobra para chegar ao poder. Essa é a estratégia, é uma briga de poder. Quando o comunismo de Marx chega no poder, a história muda e ele vai dizer o seguinte: no comunismo tudo é para o Estado, nada fora do Estado e nada é contra o Estado. Ou seja, o Estado vira Deus. Ei, mas tu não disse que ia ser tudo de boa? Não foi isso que você pregou? E aí eu estava dizendo para os irmãos de manhã, aquela piadinha do cara que morreu e foi para o céu. Quando chegou no céu, o anjo foi receber ele na porta e disse assim: seja bem-vindo, tudo bem. Tem um detalhe, para você entrar no céu, você precisa primeiro fazer um estágio no inferno. Depois, você decide se quer ficar aqui. Você faz um estágio no inferno, um estágio no céu e depois você decide onde você quer ficar. Aí o homem disse, e é assim? É. Você quer começar seu estágio por onde? Você vai passar um dia. Você quer começar seu estágio por onde? Aí o homem disse, o senhor não me leva mal? Não, eu quero começar pelo inferno. Aí o anjo foi e disse, pois entra no elevador aí. Vixe, desculpa aí. Aí o cara entrou no elevador e foi direto para o inferno. Quando ele chegou no inferno, o elevador abriu a porta e quem foi recebê-lo? O diabo. E disse, bom dia, seja bem-vindo, eu sou o diabo, essa é a minha casa. E o homem, nossa, eu tinha uma outra imagem do diabo. E aí quando o homem entrou, havia uma banda de samba tocando ali do lado, uma nega bonita sacudindo, aquelas cervejas de 1 litro assim, e churrasco para cá, churrasco para lá, foram para Laje. E a festa estava bonita. E o homem estava se divertindo e feliz da vida, aleluia, glória a Deus, que inferno bom. Acabou-se o dia, ele entrou no elevador de novo e foi para o céu. Quando ele chegou no céu, que abriu-se a porta do céu, o anjo disse, seja bem-vindo ao estágio celestial. Quando abriu-se a porta, lá estava o Senhor sentado sobre um trono, os 24 anjos lançando sobre o chão a sua coroa e dizendo, bendito que reina pelos séculos dos séculos. E eles adoravam, bendito aquele que morreu e ressuscitou, e para o seu povo comprou, e para o seu Deus comprou um povo de todas as tribos, raças, línguas e nações. A ele seja a glória para todo sempre, a ele seja a majestade, a ele, a ele, a ele. Aí o homem olhou e disse, nossa, que estranho isso. Passou-se o dia, Aí o anjo pergunta, qual é a sua escolha? Só tem um detalhe, o que você escolher é para sempre, não tem mais volta. Ele disse, o seu anjo, você não me leva mal não, mas é porque assim, eu achei muito divertido, né, o inferno. Eu sei que Jesus morreu para a gente vir para cá, mas eu achei lá tão bacaninha. Aí ele disse, sem problema, o senhor é livre, escolha. Aí o homem disse, então tudo bem. Aí entrou no elevador, o anjo fechou a porta e ele desceu. Quando abriu-se a porta, lá veio um diabo com seu rabo, seu garfo, corra do tipo, né? E olhou para o lado, labareda pegando fogo, aquela coisa, os demônios cão. Aí disse, que diabo é isso, né? Eu cheguei aqui ontem e a coisa estava tão perfeita. Aí o diabo respondeu para ele, era a minha campanha eleitoral para você votar em mim, né?
Eu fiz e deu certo, você votou e pronto. Você é meu. Então o que acontece com o marxismo é mais ou menos isso. Ele faz uma projeção, ele traz uma ideia bacana, encanta você, mas deixa ele chegar no poder. E veja o que vai acontecer. No comunismo, tudo é para o Estado, nada é fora do Estado e nada é contra o Estado. Se for contra o Estado, eu te quebro. No sistema comunista, os indivíduos não possuem terra, não possuem fábrica nem maquinário, tudo é do governo. Mas na teoria eles falam, tudo é da comunidade. Muito bem, então qual é a estratégia de Marx para chegar ao poder? Qual é a estratégia do comunismo para chegar ao poder? É dividir para conquistar. Essa é a estratégia. O Marx, ele é de facção. Ele coloca a sociedade, um indivíduo contra o outro. Facção, vamos dividir. Dividir as pessoas para centralizar o poder. Essa é a ideia. Vamos dividir as pessoas. Então, nesse sentido, ele coloca pai contra filho, mulher contra homem, heterossexual contra homossexual, negro contra branco, paulista contra nordestino, sulista contra nordestino. E assim ele divide a sociedade para dominar e para governar. Para o Marx chegar ao poder, para o comunismo chegar ao poder, ele precisa vencer alguns inimigos do sistema, que o sistema apresenta. E qual é os inimigos? Primeiro é o rico. O Marx é contrário ao rico, porque ele entende que o rico é opressor e no mundo que o Marx imaginou, não existe opressor. Todo tipo de opressão tem que ser eliminada, extirpada. E o primeiro opressor da sociedade que Marx imagina é o rico. O que é que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia fala, nem no teu quarto amaldiçoes o rei, nem no lugar mais profundo do teu quarto amaldiçoes o rico. Não amaldiçoes o rei e nem amaldiçoe o rico. Essa é a ordem do Senhor. Qual é o outro grande inimigo do Marx? São os cristãos. É a moral cristã. Em outro sentido, você deve ler, Marx é contra a Bíblia. Qual é o outro grande inimigo que ele encontra? A Bíblia, os cristãos, porque os cristãos têm uma Bíblia. Droga de Bíblia. A Bíblia atrapalha os meus planos. Por quê? Para Marx, veja como é que Marx enxerga a sociedade. Ele enxerga que a sociedade toda se baseia numa única palavrinha, economia. Ele olha para a sociedade, ele só vê uma palavra, economia. É assim que ele vê. A segunda máxima de Marx, não existe verdade. Olhe bem, olha como é que ele começa o seu argumento. A sociedade se resume a uma única palavra, economia. E não existe verdade. O que é que existe? Ideologia. Portanto, tudo que o seu pai ensina para você, tudo que o pastor ensina para você, tudo que a igreja ensina para você, não se iluda. Isso é só ideologia para enganar você. Essa é a pregação de Marx. Não existe verdade. Irmãos, eu acho isso tão fantástico, porque é tão perfeito com aquilo que a Bíblia descreve. Sabe qual é a única coisa que torna o diabo diabo? A Bíblia fala em João 8,44. Porque nele não há verdade. Se você tira a verdade do seu coração, você se assemelha, você fica parecido, você fica com o diabo. O que torna você diferente é porque você tem verdade. Só que, para que Marx domine você, ele precisa primeiro retirar a verdade da sua cabeça. Precisa primeiro retirar a verdade do seu coração. Porque se essa verdade que está plantada dentro de você permanecer lá, ele nunca vai atingir. Nunca vai atingir. E aí eu me lembrei de algo que tem em Apocalipse, que diz assim, no fim dos tempos, alguma coisa do tipo assim, os homens farão comércio de alma. Eu li aquilo e dizia, o que é isso? Como assim comércio de alma? É precisamente assim. Ele entra na mente das pessoas e os usa como se fosse um produto para conseguir os seus objetivos de poder e de dominação. Você já ouviu uma pregação como essa? Fique quieto que você vai perceber o que acontece. Então a primeira figura que o Marx quer destruir
é a figura do rico. A segunda figura que ele quer destruir é o cristão, é a igreja, é a Bíblia, ela é o inimigo. Então não existe verdade, o que existe é ideologia. Tudo o que existe é uma ideologia criada de forma interesseira, desonesta, para justificar a exploração econômica e a injustiça. Verdade não existe. O que existe é economia e interesse de classe. Aquilo que se tem como verdade é só ideologia construída ardilosamente com o intuito de explorar as pessoas. Então, quando ele olha para um pai, ele olha para a igreja, ele olha para todas as instituições da sociedade e diz: estão mentindo para você. Quando quem está mentindo é ele. Mas ele faz você crer o contrário. E essa é mesmo uma estratégia satânica. O diabo planta pensamento na cabeça das pessoas e faz com que elas pensem que o pensamento é delas. Essa semana nós estávamos na célula, na casa do Júnior. E os irmãos estavam conversando sobre pessoas possessas, sobre demônios e aquela coisa toda. Aí depois que a gente compartilhou muitas coisas, eu disse: irmãos, eu só quero que você tome cuidado com uma coisa. Enquanto a gente está preocupado com pessoas que estão invocando o demônio, com satanistas, nós precisamos ficar preocupados com uma coisa: nossa mente. Porque o campo da batalha da mente é onde a batalha é travada. Ah, mas não houve possessão demoníaca. Verdade, mas os pensamentos estão destruindo. Os pensamentos estão matando. Os pensamentos estão lhe enchendo de tristezas e angústias e depressões. Os pensamentos estão enchendo você de insegurança, de medo, de pavor, de impossibilidades, de inferioridade, de incapacidade diante dos desafios. O que é aquilo? Pensamento. Não tem possessão demoníaca, mas pensamentos estão sendo lançados na mente e você os está assimilando. Fica ligado nisso. É assim que ele faz. E essa é também uma estratégia aqui que o nosso cidadão usa. Então, ele quer destruir o rico, quer destruir a igreja, o cristão, a Bíblia. Porque isso é um empecilho para ele chegar ao poder. A outra figura que ele quer destruir é a figura do pai. Porque o pai é opressor da família. É opressor da mãe. Destrói o pai. Por que isso? Porque se o pai estiver dentro de casa, não é qualquer um que vai tocar nos meus filhos. Você está compreendendo? Se o pai estiver em casa, e ontem nós tivemos uma aula dos casais aqui acerca do papel da mulher, a aula anterior foi sobre o papel do homem. Então, quando a gente vê o desenho de Deus para a família, é mesmo uma proteção, é mesmo um ciclo que se fecha para proteger aqueles indivíduos que estão dentro daquele seio familiar. Então, enquanto o pai for autoridade dentro de casa, enquanto o pai for respeito, enquanto o pai for referência, os inimigos externos não atingirão os filhos, estarão protegidos. Por isso que a nossa briga aqui, no nosso curso de família, é: conserte o homem e você conserta o mundo. Mas na frente nós vamos entender uma coisinha, mas deixa eu logo aproveitar aqui. Você sabe por quê? Tanto gay. Desculpe se você não se sinta ofendido. Ontem o Odinan estava aqui, nós estávamos aqui batendo foto. Cadê o Odinan? Cadê o Odinan? Aí o Odinan fez aqui um selfie, né? E aí nós estávamos aqui tudo conversando, de repente... Aí pá, ferrou. E aí eu disse: Odinan, não faz isso não, macho. E aí eu disse para ele: Odinan, vou digitar aqui no Google, tá? Vou botar assim: homem do século 21. Digitei. A primeira imagem que apareceu do homem do século 21 era um homem com a pince e um monte de produtos de cosmético pertinho dele. Aí eu passei a outra foto, e a outra foto, e a outra foto. Homem do século 21, e outra foto. Tudo feminino. Aí eu disse: agora deixa eu te mostrar do século anterior. Quando eu mostrei a foto, tem ninguém sorrindo não, meu chapa. Entendeu?
Cara de mente, de aspecto firme. Firme. O que é que ele está dizendo? Parte para cima não que eu te derrubo. Pensa que não? Principal papel do homem. Está aí, nós estudamos no nosso curso. O principal papel do homem é proteção. É proteção. É proteção. Qual é o principal papel do homem? Proteção. É você andar com uma mulher e ela está segura, porque tem um homem do lado dela. É você estar dormindo na sua casa e a mulher dorme tranquila, os filhos dormem tranquilo, porque tem um homem dentro de casa. Mas se ele for viado? Sabe o que é que vai acontecer? Filha. Filha. Que é, homem? Tem alguém mexendo na telha. Por que esse sistema quer transformar os homens em gay? Por quê? Porque na hora que eles assumirem o poder, não haverá homem de guerra. Não haverá homem de porrada, não haverá homem de conflito, não haverá homem que defende a nação, que defende o seu povo, que defende a família. Não haverá. E se eles forem para a guerra? E se eles forem para a guerra? Não, não tem homem, nós temos que contar com esses mesmo para defender o Brasil. Brasil, comunismo veio, se apossou do Brasil e nós precisamos de homens. Aí pega a arma, né? E vamos para o campo de batalha. Quando chega na mata, uma cobra, né? Uma barata. Aí, lá vem o inimigo. Quando ele chega perto, aí diz, pra que arma? Né? Pra que arma? Faça amor, não faça guerra. Lança a arma e diz, vamos nos atracar. Nós somos do tempo de atracar, não é negócio de bala. Para que bala? Vamos amar. E aí um se atraca com o outro. E só Deus sabe o fim dessa guerra. Então, meus amigos, preste atenção. Quando eu digo para você, cure o homem, restaure o homem, conserte o homem, e você conserta o mundo. O que esse sistema, começado por Marx, ideológico, destruindo verdades que foram estabelecidas por essa palavra chamada Bíblia, que é o entrave, que é o que não permite, que é o que não deixa. É a palavra. Amém, queridos? Então, as verdades que estão estabelecidas dentro. Agora, preste atenção que a estratégia dos pensadores do comunismo é o seguinte. Você vai ser comunista sem saber o que é. Ele enfia os seus pensamentos e as suas ideologias sorrateiramente. E quando você percebe, ele já te assaltaram e você nem viu. Porque o domínio passou para a mente e não é mais no campo de batalha. Agora, o que é que nós temos dito? Que a igreja precisa se trancar com a palavra. Não é isso que nós temos dito? A igreja precisa se trancar com a palavra. A única coisa que salvará é a palavra. Então, se eu não me alimento da palavra, eu vou me alimentar de quê? Das ideologias. Das ideologias. Então, veja aqui, o inimigo para Marx é o pai. Eu tenho que destruir o pai. Tenho que destruir a figura do pai, porque ele atrapalha o meu projeto.
A outra coisa, o outro inimigo de Marx é Deus. Ele diz que religião é o ópio. Então, uma sociedade perfeita não pode existir Deus. O comunismo prega anti-Deus, contrário a Deus. Deus não pode fazer parte dessa sociedade, porque para ele Deus é uma droga que torna as pessoas fracas. Então esse é o inimigo de Marx. Então, nesse apanhado que nós fizemos, você entendeu um pouquinho o que é a base, a estrutura, o que está no solo do comunismo, do marxismo, que hoje domina a nossa sociedade. Muito bem. Quando foi em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial. Qual era a expectativa de Marx? É que o sistema capitalista, os donos das fábricas, o conflito entre eles e os operários ia crescer de tal modo que ia chegar a um ponto que esses empregados iam se revoltar e acabar com os ricos e tomar o poder. E isso ele chamou de revolução do proletariado. Então ele tinha essa expectativa. E os ânimos mundiais realmente foram se aflorando. Em 1914 estourou de fato a Primeira Guerra Mundial. Estourou a Primeira Guerra Mundial. Porém, algo muito curioso aconteceu. Os proletários, os empregados, na cabeça dele, os oprimidos, eles não se uniram para derrubar os ricos. O que eles fizeram? Se uniram para defender sua nação. Olha que coisa linda. Olha que fantástico. Com isso ele não contava. O que aconteceu foi que ricos e pobres se uniram. E vamos defender o que é nosso território, a nossa nação. E aí, esse rapaz entrou, o comunismo entrou numa certa crise. Mas também houve algo na Rússia, com Lenin. Lenin aproveitou a Primeira Guerra Mundial e em 1917 ele começou a aplicar a teoria marxista na Rússia. Ele recebeu então a primeira chance real de concretizar aquelas teorias de Marx. Mas isso não aconteceu. O que ocorreu simplesmente foi a substituição de quem estava no poder. E aquele paraíso que o Marx pregava não aconteceu. 5 anos depois que ele estabeleceu o comunismo na Rússia, Lenin morreu 5 anos depois e no seu lugar entrou Stalin. Em 30 anos do comunismo, Stalin deixa para trás 20 milhões de mortos. Aquela sociedade perfeita, aquele mundo perfeito que eles imaginavam, assassinou 20 milhões. Você consegue imaginar o que é 20 milhões? Se fosse dinheiro, quando é que a gente ia parar de contar? Dinheiro, que é dessa grossurinha. Agora você imagine isso em corpos. Quanto é 20 milhões? Isso é por baixo, porque certamente é mais que isso. 20 milhões. Tem aquele vídeo aí, Levi? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, bem rapidinho, 1 minuto aí, só para mostrar mesmo. Bem rapidinho. Vê se não demora aí.
Muito bem. Esse aí foi o estrago deixado por Stalin, 20 milhões de mortos. São fruto da mentalidade revolucionária de Marx, que vislumbravam uma utopia teórica. O comunismo sempre renegou a natureza humana. E eis aí o que eu estou dizendo. Aquele paraíso imaginado por ele não existiria em função de que a queda de Adão continua caindo. Não acabou. Então não tinha como. Na Ucrânia, entre os anos de 1932 e 1933, Stalin cercou a cidade e matou de fome 6 milhões. Eis aí a imagem que vocês estão vendo. A revolução do proletariado, dos oprimidos, portanto, é uma fantasia, não aconteceu em nenhum lugar do mundo. A Revolução Russa de 17 foi feita, na verdade, por uma elite intelectualizada, não foi pelos pobres que subiram ao poder, foram os ricos que subiram ao poder e só trocaram de lugar. E a opressão aumentou mais ainda. O comunismo captura as consciências e aqueles que ele não consegue capturar as consciências, ele esmaga. Se alguém fosse descoberto que poderia estar conspirando contra o regime, essa pessoa sumia, como vocês viram. O comunismo é um sistema opressor, arcaico, violento e assassino. O comunismo suprime o direito fundamental do ser humano, a vida e a liberdade. Ele acaba com essas duas coisas. O capitalismo é perfeito? Longe disso. Mas minimamente, você tem liberdade de ir, liberdade de vir, liberdade de comprar, liberdade de empreender. Você tem a liberdade de ganhar por aquilo que você produz. Imagine uma pessoa que estuda e se torna doutor, ganhar o mesmo tanto de alguém que passa o dia inteiro dormindo. Não faz sentido. Não faz sentido. Enfim. Então isso aconteceu na Rússia. Na China, a China comunista de Mao Tse Tung, o rastro de genocídio que ele deixou está na cifra de 40 a 80 milhões. Um outro lugar onde foi estabelecido o comunismo. A ditadura de Fidel Castro, que aconteceu aqui na Cuba, nosso vizinho, deixa 100 mil mortos. A suposta ditadura militar que aconteceu no Brasil em 64, somaram-se 424 mortos de ambos os lados. Ou seja, 424 mortos foi ao todo. Agora veja a comparação. Dizem que em 1964 estourou aqui no Brasil a ditadura militar. Chamam de ditadura militar. Essa ditadura somaram-se 424 mortos entre os militares e os comunistas opostos. Chamam de ditadura. Nesse tempo desse genocídio no mundo, surge uma coisinha chamada Partido Socialista. O que aconteceu? O socialismo, eles sacaram uma coisa interessante. Eles disseram, cara, esse caminho da violência não está rolando. Então vamos mudar a estratégia. Porque os nossos inimigos dos outros países vão arrebentar com a gente. Então vamos ser discretos na nossa entrada no poder. Então eles criaram o Partido Socialista. O socialismo é uma forma suavizada de comunismo. O sistema socialista propõe uma reforma gradual da sociedade capitalista. Olha, reforma gradual. Eles entram e gradativamente vão mudando a sociedade até que eles entrem no poder. Reforma gradual da sociedade capitalista, até a implantação definitiva da Revolução Comunista, sem o emprego da força armada, do confronto armado. São as famosas medidas assistencialistas, que mantêm as pessoas continuamente pobres e dependentes do governo. Eu quero que você observe esse cenário que eu estou montando e você olhe para o Brasil, se não é isso que acontece. O que é medidas assistencialistas? O Bolsa Família, por exemplo. São medidas assistencialistas. Deixa eu lhe dizer como é que funciona. A ideia desse pensamento aqui é assim. Você pega uma galinha, arranca todas as penas dela, depois coloca ela no sol. Arranca todas as penas da galinha e bota ela no sol. Depois que você botar a galinha pelada no sol, você pega uma sombra e bota sobre ela. Sabe o que vai acontecer? Para onde você mover a sombra, a galinha vai. Essa é a filosofia deles.
A sociedade é uma grande galinha. Ele diz, vamos arrancar as penas dela e vamos oferecer uma pequena sombra. E para onde a gente botar a sombra, eles vão fazer o que a gente quer. É precisamente isso que está acontecendo no Brasil, é precisamente isso que aconteceu em Venezuela, e é precisamente isso que aconteceu em Cuba. E em todo lugar onde esse sistema entra, é assim que ele faz. Então, quando você pensa que o governo está te ajudando, ele na verdade está dizendo, fica pobre debaixo da minha mão, para que eu possa fazer com você o que eu quero. Só que, graças a Deus, o Brasil acordou. São essas famosas, eles criaram os partidos socialistas com esse propósito. Então veja uma coisa interessante, e aqui é que começa o caldo engrossa. Depois que em 1914, eles perceberam que os pobres não se revoltaram contra o sistema, então eles começaram a pensar assim, o que foi que aconteceu? Você ainda me aguenta falar mais alguns minutos? Amém? Vem para cá, louvor, já para fazer de conta que a gente está terminando. Sério mesmo, pode vir. Só, pelo menos uma pessoa aqui, o Luquinha, cadê ele? Então preste atenção o que aconteceu. Eles ficaram surpresos, o pensador marxista, ele ficou surpreso. Por que foi que os pobres não se levantaram contra os ricos, que supostamente são os opressores? O que houve? Nossa teoria estava errada? Claro que estava. Então, para responder essa pergunta, eles criaram a Escola de Frankfurt. E o que era essa escola? Um instituto para pesquisa social. O que eles fizeram? Nós vamos juntar os nossos gênios, os melhores que nós temos, e formar essa escola. E aqui, nós vamos estudar a sociedade de tal modo que nós vamos fazer com que eles façam o que nós queremos que façam. O que eles entendem é o seguinte, se eu der uma ideologia para você, eu sei o que você vai fazer. Então eu vou transmitir a minha ideologia, o meu pensamento para você, sem que você saiba que eu fiz isso. E então você vai começar a ter comportamentos que você não sabe por que tem. Por exemplo, ontem eu estava pregando aqui no curso de casais, e eu estava falando sobre o papel da mulher, e eu estava dizendo, o que eu tenho percebido nas mulheres jovens, é que elas casam, mas não querem marido. Elas casam, mas não querem marido. Por quê? Elas não honram seu marido. Elas não o têm como seu homem. Ela tem como um cara que ela não honra, não respeita aquele cidadão. Não respeita. Ela casou e eu não entendi por quê. Porque quem casa quer marido. E precisa ser mulher para o marido. E por que ela não é? Por que ela resiste em ser? Tem um texto em Daniel que fala sobre a estátua de Nabucodonosor. Aliás, o sonho que ele teve. E lá tem uma parte que fala sobre os últimos tempos. E diz assim, nesse tempo se casarão, mas não haverá união. Ou seja, ele ilustra assim, é como o ferro e o barro. Você pode botar junto, mas eles não se grudam, eles não criam liga. São dois corpos, um próximo do outro, mas não cria liga. Então, a mulher está com o homem num determinado ambiente. Nem o homem se sente à vontade de ser o seu amante, o seu amor, o seu querido, nem ela também. Vai para lá, me deixa em paz, vai para lá. Como assim? E a pergunta é, por que isso acontece? Porque começou a ser pregado para você que o homem é o seu opressor. Começou-se a dizer para você que você é livre, que você pode, que você não precisa mais dele, não depende dele. Você é independente financeiramente, você é mulher. Mulher tem que se empoderar. E você diz, isso é bom, isso é legal, isso é massa. Mas isso está roubando de você o prazer de construir uma família. Por causa desse tipo de pensamento que foi colocado na sua cabeça e você nem soube que foi posto, você não tem sua família. E se tem a família, não é saudável. Tem briga, tem conflito, tem desamor, tem desafeto. O que aconteceu? Escola de Frankfurt começou a massificar nos meios de comunicação o que eles querem. Que você escute, que você veja, que você goste.
Então, os pensadores de Frankfurt concluíram que o problema da luta, na luta de classe, não é econômica, é cultural. É necessário lutar contra a cultura dominante. Nesse tempo surge Antônio Gramsci, um dos pensadores dessa escola, e ele faz uma sacada fenomenal. Ele diz assim: nós vamos sair dos campos de batalha, dos campos de conflito, e nós vamos passar para o campo de batalha da mente. Ele propõe a dominação por meio da cultura. Vamos entrar na cultura e modificar o que as pessoas pensam, de modo que você entra no colégio e você escuta o que eles querem que você escuta. Você sabe o que eles querem que você saiba. Eles omitem o que você quer que seja omitido. Você pega a verdade, mas só a verdade que eles querem que você escute, o resto não. Por quê? Porque eu preciso depenar você. Você é a minha galinha, eu vou depenar você. E quando eu colocar sombra, você vem. Eu faço com você o que eu quero. Farão comércio das vossas almas. É um sinal dos últimos tempos. Ele propõe a dominação por meio da cultura. Existem 3 modos de se exercer o poder em uma sociedade. 3 modos. Um é por meio do poder militar. Um outro é por meio do poder econômico. Quem é muito rico geralmente manda. Mas existe um outro meio, que é por meio do poder intelectual. Poder da mente, do conhecimento, das estratégias. Então, eles saíram do campo de batalha, do conflito, da briga, das mortes, do genocídio, e foram para as faculdades. Foram para as faculdades. Então, nós mandamos os nossos filhos para a universidade. Quando a gente recebe um monstro. Pensamentos subvertidos. O que aconteceu? Gramsci gerou discípulo dentro das universidades. Eu vi garotas, eu estive na universidade. Eu não estou falando de coisas que me contaram. Eu estive lá. Você lê e estuda o que o sistema quer que você leia e estude. Para que você pense o que eu quero que você pense. Porque eu preciso manipular você. Agora, no ambiente universitário é interessante porque os professores acham que são os bichões. E eles são os primeiros pau-mandados do sistema. Olha que doideira. Quem era para ser crítico eram os professores. E quem é tapado são eles. Acusando os alunos de que os alunos são tapados porque não pensam como eles pensam. Você quer se preservar. Você quer guardar. Aqui, ó, palavra. Me arranja a Bíblia, que a minha está servindo de calça aqui. Mudei de púlpito, irmão. Agora não dá mais nem para botar o computador. Você quer se proteger? Está aqui, ó. Quem tiver com a mente cheia disso aqui, Gramsci, Antônio Gramsci, não vai entrar na sua mente. Professores universitários não vão entrar na sua mente. Vão dizer, você é idiota, você é otário. Deus não existe. Aí você fala que nem Billy Graham. Mentira, acabei de falar com ele. Deus não existe. Mentira, eu acabei de falar com ele. Para Marx, Deus não existe. Mas para mim e você, Ele é real. Ele é real. Quem tiver cheio disso aqui, comunismo não vai roubar a sua alma. A Bíblia fala, eles o venceram. Por causa da palavra, por causa do testemunho, por causa do sangue do Cordeiro. Vão chamar você de otário. E você vai dizer, eu sou um otário feliz. Aleluia. Todos os meus professores, mestres, doutores, ganhando absurdo de dinheiro, dominado pelo álcool, sem família, ranzinzas, rabugentos, davam aula de costa para os alunos, a cara de monstro infeliz. Eu sou o otário, mas eu tenho uma esposa. Eu sou o otário, mas eu tenho filhos. Eu sou um otário, ganho pouco, mas eu tenho paz no meu espírito. Eu sou um otário, ganho pouco, mas eu tenho uma expectativa na vida eterna. Eu sou otário, mas eu tenho princípios que fundamentam a minha fé. Eu sou otário, mas eu sou revolucionário do céu. Aleluia! Aleluia!
Jesus falou: o reino dos céus é como um homem que plantou uma semente, mas os servos dormiram, e o inimigo veio e plantou uma coisa estranha. Mas nós acordamos. Nós acordamos. Eu creio que Deus ama o Brasil. Então, esse pensamento ideológico entrou nas universidades, entrou no ensino médio, veio para o ensino fundamental, e o último estágio deles é chegar nas criancinhas. E por causa disso, essa revolução toda que o Brasil está passando. E eu dou glória a Deus por causa de Silas Malafaia, por causa de Magno Malta, por causa de Marco Feliciano, porque eles têm sido as trombetas que estão defendendo estas coisas, que estão lutando contra essas coisas, que estão brigando contra essas, enquanto nós estamos dormindo, porque nós não sabemos. Estamos dormindo, não sabemos quem está por trás. Jesus uma certa vez exortou os seus discípulos dizendo: vigiem, tomem cuidado acerca dos falsos profetas. Eles virão a vós, disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos. Preste atenção o que acontece. Eles chegam para os gays e dizem: eu vou te defender, você é minoria. Não vai defender nada. Você está usando o coitado como massa de manobra. E ele fica nu no meio da praça, enfiando uma cruz no seu ânus. E aquilo é um protesto. Coitado. Eu vejo garotas lindas, bonitas, jovens na universidade, fazendo protestos peladas, nuas, com os peitos de fora. Coitadas, massa de manobra. A galinha depenada, que para onde eles se movem, ela vai. E elas acham que são críticas, que são revolucionárias. Quer ser revolucionário? Aqui está, amigão. Isso é revolução. Contra isso é que eles estão indignados, porque aqui tem princípios, aqui tem verdades, aqui tem valores. E quem está cheio disso aqui é uma pedra no caminho. E foi o que Jesus falou: se você guardar as minhas palavras, você vai estar firme numa rocha. Não é aquela pessoa que qualquer ventinho derruba. Eu estou tendo a oportunidade de pregar para você hoje o que eu tento dizer nas pregações, mas só faço 0,25. Hoje não, hoje eu estou falando mesmo. Hoje eu estou lhe dizendo a fonte. Estou trazendo de lá do começo, para que você entenda. Escute bem. Lenin estabeleceu o regime comunista lá. Ele criou uma coisa que ficou chamado de Decálogo de Lenin, ou os 10 mandamentos de Lenin. Seguida à risca pela esquerda. Em 1913 ele escreveu esse decálogo, Lenin escreveu esse decálogo, que apresentava ações táticas para a tomada do poder. Veja bem, esses mandamentos que ele vai escrever é a cartilha que nós vamos seguir para tomar o poder. Olha só, o primeiro mandamento, a Bíblia tem 10 mandamentos, correto? Ele escreveu 10 mandamentos de Lenin para tomar o poder. Qual é o caminho que nós vamos tomar para chegar ao poder? E olha o que ele diz. Primeiro mandamento, ele diz assim: para nós tomarmos o poder, para o comunismo chegar no poder, primeira coisa, corrompa o jovem. Vamos começar por eles. Corrompa os jovens e dê a eles liberdade sexual. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. TV, jornal, escrito, falado. Controle, domine. Por que isso? Porque a estratégia do comunismo não tem a ver com a verdade. Porque Marx já dizia: não existe verdade. O que é que existe? Ideologia, não é verdade. Verdade não existe. Então, como é que eu faço com que as pessoas acreditem numa mentira? Massifique aquilo. Bote na TV todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite. Coloque lá. E vai chegar uma hora que a população vai assimilar aquilo sem nem questionar.
Essa estratégia era a estratégia de Hitler. Repita uma mentira muitas vezes e ela se tornará uma verdade. Então, qual é a segunda estratégia de Lenin? Infiltre-se nos meios de comunicação, controle-os. O primeiro é corrompa os jovens e dê liberdade sexual a eles. Ok? Se nós somos revolucionários, o que é que nós vamos pregar? Jovem, se mantenha santo. Pergunto para você, não é isso que nós pregamos? Isso é o que Deus prega, e o contrário é o que o marxismo prega, é o que o comunismo prega. Corrompa os jovens, dê a eles liberdade sexual. E nós dizemos, jovens, fica santo. Jovem, guarda teu corpo. Jovem, guarda a pureza. Mandamento número 3, ele disse: divida a população em grupos opostos. Incite a discussão. É assim que nós temos visto hoje. É gay contra hétero, hétero contra gay, é negro contra branco, sulista contra nordestino, índios, enfim. Pega a sociedade, divide em pequenos grupos e coloca eles para brigar entre si. Estratégia de dominação. E é o que nós estamos vendo acontecer na nossa nação. Quarto, fale sempre sobre a democracia. Fale sempre em Estado de Direito. Mas tão logo haja a oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Ou seja, tenha um discurso que as pessoas querem ouvir. Não mostre sua cara. Mas na primeira oportunidade que você tiver, não interessa quem está no meio, eu vou quebrar, eu vou passar e vou assumir o poder. Quinto, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. O que é que nós estamos fazendo? Depenando do Estado. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Nós vamos estourar as riquezas do país. Porque a ideia é o quê? Enfraquecer. Enfraquecer o pai, enfraquecer o homem, enfraquecer o jovem, enfraquecer o filho. Agora eu vou enfraquecer a nação, porque eu já comecei de baixo para cima. E quando isso estiver acontecendo, eu tomo o poder. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. O sexto mandamento: coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior. Provoque pânico e desassossego na população. Vocês veem isso? Pânico e desassossego. Faça com que a inflação cresça. A gente tem visto isso acontecendo. Sétimo mandamento: promova greves, mesmo que elas sejam ilegais, nas indústrias mais importantes do país. Oitavo mandamento: promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Olha só, promova distúrbios e contribua, e faça com que as autoridades não consigam coibir aquilo. Então veja o que acontece. Fizeram uma lei dizendo: pai não pode bater no seu filho, não pode corrigir o seu filho. Pode. Por quê? Isso é opressão. E eu sou o quê? Oprimido. É a cultura da vitimização. Eu sou vítima do sistema. Me respeite, você não pode me tocar. A gente viu uma situação, acho que o Davi estava comentando hoje, sobre uma policial que protegeu uma família de um bandido. Ela sacou o revólver e matou o bandido. Agora o bandido está processando o Estado, pedindo 477 mil de indenização. Como assim? E a mulher policial está fazendo o quê? Respondendo processo. Como é que nós entendemos isso? O policial é um opressor. E o bandido é o quê? Uma vítima. Isso aqui é mandamento de Lenin. Promova greves. Melhor, estava onde? Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não coíbam. A gente viu vídeos aqui nas nossas aulas passadas de alunos dentro do colégio jogando coisas pesadas na lousa assim. Pá! E o professor, uma pedra dentro de um saco. O professor fazendo a prova e os alunos amassando, jogando sobre o outro e contando piada. E
O que é que o professor pode fazer? Nada. Fique quieto. O que é isso? Promova distúrbios e faça com que as autoridades não consigam exercer o seu trabalho. Estratégia de dominação. E isso vai para dentro das nossas casas. Quando o pai vai querer corrigir um filho, eu chamo a polícia. Tem pais e mães cabra-macho que dizem, pô, chame, que eu vou preso. Mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mandamento, querido, de Stalin, não é mandamento de Deus, é mandamento de dominação comunista, enfraquecendo a sociedade, depenando ela para matar, para governar sobre ela. Mandamento número 9, contribua para a derrota dos valores morais. Quem é certo passa a ser errado. Da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for do nosso interesse. Olha que coisa maligna. Eles entram dentro do Congresso por meio do voto, mas a proposta deles lá é só atacar todos que forem contra os seus projetos. Eliminar aquela pessoa da política, massacrar sua imagem publicamente. Estratégia. Eles não estão comprometidos com a verdade, estão comprometidos com a revolução. Essa aqui é a proposta. Obrigando-os sem pena de expor ao ridículo, para votarem somente no que for do interesse das causas socialistas. 10º mandamento: procure catalogar todos aqueles que possuem armas de fogo, para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa comunista. Isso aconteceu no Brasil. Todos os cidadãos que tinham arma tiveram que entregar. O que está acontecendo? O Brasil está se armando, ou melhor, está se arquitetando para uma tomada de poder dos comunistas. Estão seguindo a cartilha perfeitamente. Gramsci, na escola de Frankfurt, eles criaram uma coisinha chamada de teoria crítica. Olha que coisa legal. Teoria crítica. No que consiste a teoria crítica? Consiste em questionar tudo. Questionar tudo. Não aceite nada, questione. Teoria crítica. Eu sou seu pai, por quê? Você é meu filho, deve obediência a mim. Por quê? Você tem que chegar às 10 horas. Por quê? Quem foi que disse? Questione tudo. Não aceite nada. Critique tudo. E critique até a exaustão. Critique até que aquele que está em posição de autoridade desista. Critique até a exaustão. Teoria crítica. Aí um outro doido criou na França uma coisinha chamada de desconstrucionismo, que as minhas amigas pedagogas devem saber muito bem o que é isso. Desconstrucionismo. No que consiste o desconstrucionismo? O desconstrucionismo funciona assim: um texto que você ler, você deve dar o significado que você quiser a ele. Desconstrua. Você está comigo? Então, quando eu leio um texto, eu não preciso me preocupar com aquilo que o autor quis dizer. Você precisa apenas dizer o que você acha. Qual é a sua opinião? Pouco interessa o que está sendo dito. Nesse sentido, olha como é que as estratégias são. Por quê? Nesse sentido, vamos aplicar a teoria da desconstrução na Bíblia. O que eles vão dizer? A Bíblia é só um livro de opressão do homem contra a mulher.
Só isso. A Bíblia, ó, a desconstrução. A Bíblia é um livro machista. Na Bíblia só tem apóstolos. Cadê as apostilas? Onde elas estão? Não existe. A Bíblia é machista. Deus é masculino. Por que não podia ser feminino? Critique, desconstrua. Por que Jesus não pode ser um gay? Quem foi que disse que Deus é homem, não uma mulher? O que ele está fazendo? Desconstrua, 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 desconstrua. Critique, critique, critique. Aí daqui a pouco vai surgir a Bíblia gay. Baseada em quê? Desconstrucionismo. O que o texto diz não precisa dizer o que disse. Eu dou o significado que eu quiser. Por quê? No comunismo não tem verdade, tem ideologia. Lembra que eu disse no princípio: o que torna o diabo é porque nele não há verdade. Se eu tiro a verdade, tudo é maligno. O que torna algo do bem é se a verdade está presente. Então o desconstrucionismo, a teoria crítica, chega para entrar na mente das pessoas e elas não têm verdade nenhuma. Elas se tornam ocas por dentro. Ocas por dentro. Agora, a covardia é quando você faz isso com uma criança. É covardia do tamanho do mundo. É covardia do tamanho do mundo. Uma criança, o que você ensinar a ela, ela assimila como verdade, sem crítica, sem questionar. Se um professor universitário foi seduzido pelo sistema, o que dizer de uma criança? Muito bem. Então escute bem. Isso foram o que essas escolas dos pensadores fizeram. Quando foi em 1959, nós estamos falando sobre o caminho do comunismo até chegar onde nós estamos, correto? Então nós já falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, já falamos sobre Stalin estabelecendo o comunismo na Rússia. Em 1959, Fidel Castro, em Cuba, estabelece a Cuba nesse sistema comunista e passa a ser patrocinado pela Rússia. Patrocinado para quê? Para que ele crie guerrilhas. E qual é o objetivo disso? Que toda a América Latina se torne comunista. Então eles começam a patrocinar. Quando eles fazem isso, o Brasil, que está cheinho também de pessoas contaminadas pelo pensamento comunista, também resolve entrar na briga. É nesse contexto que vem a revolução, que vem o que chamam de ditadura militar. Os militares se levantam para impedir que o comunismo entre no Brasil. E obviamente os militares vão cometer excessos. Vão cometer excessos. Mas se compararmos o que aconteceu no Brasil, 400 e alguns mortos, contra milhões, pelo amor de Deus. Agora eu pergunto o seguinte: como que você vai enfrentar o inimigo se não usa força? Chega alguém na tua casa, invade tua casa, e o que você vai fazer com o bandido? Por favor, o senhor poderia se retirar? Porque você tem que entender, eu sou o pai daqui, aqui está minha esposa e meus filhinhos. O senhor, por favor, algum de nós faríamos isso? Nós iríamos usar o quê? Força, porrada, bala se tivesse. Pastor, isso, bala. Perguntaram isso para o pastor, um pastor aí muito famoso. Disseram: pastor, o que você faria num caso desse? Ele disse: eu botar mesmo no meio da testa. Mas é claro, queridão,
Você vai deixar alguém manipular sua esposa, mexer nela? Mexer na sua filha? Claro que não! O Brasil estava sendo invadido por comunistas e o exército, as forças armadas tinham que agir e defender a nação. E eles fizeram. E nesse embate houve mortes. Houve mortes e houve embate de ambos os lados. Houve guerra da parte dos comunistas e guerra da parte do exército. Agora veja que coisa interessante. Se lembre que Gramsci, dominando a mente das pessoas, já tinha entrado nas universidades. E as mentalidades eram comunistas e muitos deles sem nem saber que eram. Mas já com as almas roubadas impostas por seus pensamentos. O que acontece? Os militares continuam no poder, regendo até 1985. E o movimento comunista continua se fortalecendo, se organizando, elaborando suas ideias, melhorando suas estratégias, porque vai chegar um momento que eles vão subir ao poder. E os militares são acostumados à guerra, pancada, pau, 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 pau. E enquanto eles estavam guerreando, eles estavam estudando, se projetando e se organizando estrategicamente. E foi precisamente o que aconteceu na nossa nação. Agora veja que coisa curiosa. As pessoas que foram mortas, revolucionários, comunistas que foram mortos, muitos deles estão recebendo fortunas do governo. E os militares estão recebendo o quê? A policial que protegeu a família e atirou no bandido está respondendo o processo. E o outro está cobrando do Estado milhões, aliás, vários mil reais. Como é isso? Não faz sentido. Então os militares se mantiveram no poder até 1985 e aí começou-se a... Veio o Tancredo Neves, morreu, entrou José Sarney e logo depois veio quem? Fernando Henrique Cardoso. E logo em seguida, Lula. Um passou 8 anos, o outro passou 8 anos. Depois do Lula, ele é substituído por Dilma. Agora veja que coisa interessante. Depois que Fidel Castro, em Cuba, perdeu o patrocínio da Rússia, o movimento comunista precisava descobrir o que mais? De novo, quem vai nos patrocinar agora? Nessa época, Lula se junta com Fidel Castro, centenas de partidos comunistas de toda a América Latina e alguns movimentos ligados ao narcotráfico, como por exemplo as Farc, Forças Revolucionárias da Colômbia, e o MIR, Movimento Esquerdista do Chile, MIR, Revolucionário do Chile. Então lá nós temos no Fórum de São Paulo, Lula, Fidel Castro, centenas de partidos comunistas da América Latina e outros movimentos ligados ao narcotráfico. Para fazer o quê? Vamos descobrir estratégias de como nós vamos fazer com que a gente chegue ao poder. E a estratégia fundamental era como que nós vamos patrocinar o pensamento e o movimento comunista na América Latina. E daí foi que começou esse estouro de dinheiro no Brasil para tudo quanto é canto. Dilapidando o patrimônio público e distribuindo dinheiro para tudo quanto é lugar. O que está acontecendo? Está acontecendo um movimento. Está acontecendo uma busca pelo domínio do poder da nação brasileira. Se o PT vence essas eleições, eu acho que era a gota d'água para que o comunismo de fato entrasse na nossa nação. E o que a gente poderia esperar disso? É só você olhar para a Venezuela. Eles fizeram na Venezuela exatamente o que pretendem fazer no Brasil. Fizeram na Cuba exatamente o que pretendem fazer no Brasil. Mas eu acredito que Deus ama o Brasil. Não estou dizendo que Ele não ama Venezuela, não estou dizendo que Ele não ama Cuba, mas eu estou dizendo que Deus, eu acredito que Deus é brasileiro. Veja que coisa interessante. Esse movimento comunista, ele é anti-Deus. Ele apoia esses regimes totalitários, apoia a Palestina, mas não apoia Israel.
E uma mancha que eu não quero para o nosso Brasil é que o nosso Brasil seja anti-judeu, seja anticristo. Não quero. Não quero. Por quê? Porque os blocos das nações estão se dividindo: os de Deus e os antideus, os de Cristo e os anticristos. E a Bíblia fala que quando Jesus vier, Ele dividirá as nações, suas ovelhas para um lado e os bodes para o outro. E os bodes são aqueles contrários a Cristo. Até hoje os judeus, eles não reconhecem Jesus como Messias, não reconhecem. Mas existe alguns deles. Está havendo uma conversão de judeus muito grande. E não é ninguém pregando para eles, é ele lendo a Bíblia e o Senhor saltando o coração dizendo: Jesus é o Messias. Seus olhos se abriram. Eu vi um vídeo essa semana, eu fiquei emocionado de ver um judeu, cara, dizendo como aconteceu com ele, como que a verdade do Cristo se abriu diante dos seus olhos. Isso é sinal do fim. Os olhos estão começando a se abrir dos judeus para ver Jesus o Cristo. E esse homem contou o seu testemunho, lindo, 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 lindo. Ele disse: eu vi Jesus. Logo em seguida ele diz: a minha mãe e o meu pai, que eram judeus ferrenhos contra Cristo, ficaram enlouquecidos. Mas dias depois minha mãe liga: filho, adivinha o que aconteceu? Eu estava lendo Mateus, falando sobre Jesus, e eu vi nitidamente. E eu vi com toda clareza: Ele é o Cristo que nós crucificamos. Que coisa linda! Isso está acontecendo com os judeus. Mas aqueles que não se converterem a Jesus, todos os blocos das nações da terra que são contra Deus vão se juntar para esmagar os judeus. E quando as nações da terra se juntarem para esmagar os judeus, a Bíblia fala que Jesus aparecerá no céu. E os judeus verão que Ele é o Cristo. E se converterão e os seus corações se quebrantarão. E a Bíblia fala que nesse instante o Senhor virá e esmagará as nações anti-judeu, anti-Cristo. E eu não quero que a nossa nação tenha essa marca. Eu quero que a nossa nação seja aquela que abençoa Israel, que bendiz Israel, que louva Israel, porque Israel foi uma luz que Deus levantou na terra. Todos os povos da terra seguiam após os deuses, cada um criava os seus deuses, estavam perdidos. Mas Deus levantou uma nação, para por meio daquela nação se revelar à terra. Essa nação é o povo judeu. Cristo veio dele, a salvação veio dele. Nós hoje temos Cristo, somos salvos e temos uma esperança de vida eterna. Hoje nós temos uma moral, hoje nós temos uma Bíblia, hoje nós temos fundamento que nos salva e salva nossas famílias por causa desse povo. Eu não quero que o nosso país tenha uma mancha anti-judeu. O Senhor falou para Abraão: Abraão, quem te abençoar, eu vou abençoar. Mas quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Eu não quero ser essa nação anti-judeu, anticristão, anti-Deus. Não. Eu quero ser a nação que ama Deus. Eu quero ser a nação que abençoa Israel. Eu quero ser a nação que está na linha escatológica de Deus, no cumprimento do fim dos tempos. Eu estou do lado de Deus, não do contrário. Queridão, o mundo está se definindo: os de Deus e os antideus. Se sua mente não estiver guardada com a palavra, você vai ser enganado. Se aqueles dias não fossem abreviados, até os justos se perderiam. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos de alinhamento. Que o Senhor vos abençoe.